Vamos rezar? Meu nome é Isaías Torquato, sou reverendo pároco da Paróquia Anglicana São Felipe, na cidade de Goiânia, Goiás, e reverendo responsável pela missão da reconciliação na cidade de Anápolis, também no estado de Goiás. Somos da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade existem e foram criadas. Irmãs e irmãos, eu convido você a acompanhar a leitura de Atos, capítulo 12, do verso 1 até o verso 16, que diz assim: Quando o tumulto acabou, quando mandou chamar os discípulos de Éfeso, depois de encorajá-los, despediu-se deles e viajou para Macedônia. Percorreu essas regiões, falando com frequência aos fiéis para encorajá-los, e assim chegou à Grécia, onde permaneceu 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, decidiu fazer a viagem através da Macedônia, porque os judeus tinham organizado uma conspiração contra ele. Os companheiros de Paulo eram Sópatros, filhos de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, Tíquico e Teófimo, da província da Ásia. Esses, porém, partiram antes de nós e nos esperavam em Troade. Nós zarpamos de Filipos, logo após os dias dos pães sem fermento, e os alcançamos 5 dias depois em Troade, onde permanecemos 1 semana. No primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão, quando Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas na sala superior onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado na beira de uma janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo, vencido finalmente pelo sono, caiu do 3º andar para baixo. Quando levantaram, estavam morto. Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e, abraçando-o, disse: Não se preocupem, porque ele está vivo. Depois subiu novamente, partiu o pão e comeu. Ficou conversando com eles até de madrugada e depois partiu. Quanto ao jovem, o levaram vivo e sentiram-se muito confortados. Nós, porém, continuamos a viagem e embarcamos no navio para Assos, onde iríamos recolher Paulo. Assim, Paulo havia determinado ao passo que ele iria por terra. Quando nos alcançou em Assos, nós o recolhemos a bordo e prosseguimos para Mitilene. Daí zarpamos no dia seguinte e chegamos à altura de Quio. Um dia depois, aportamos em Samos. Tivemos outro dia de viagem e depois de pararmos em Trogílio, chegamos a Mileto.
Paulo tinha decidido não passar por Éfeso, a fim de não prolongar demais sua permanência na Ásia. Tinha pressa de estar em Jerusalém, se possível, para o dia de Pentecostes. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, esse texto de Atos dos Apóstolos, ele indica a forma como o Evangelho se expandiu no primeiro século, nos primeiros momentos da comunidade cristã. Paulo esteve em Éfeso por vários tempos, inclusive sofrendo prisão, tendo várias perseguições, mas ele aproveitou aquele momento de sofrimento e dor para cooperar com a construção de textos teológicos que nós conhecemos como epístolas de Paulo, escrevendo para as várias comunidades contemporâneas, para várias personagens importantes para a nossa tradição cristã, para a fé cristã. Ao mesmo tempo que, quando ele indica nome de várias pessoas em torno de si, quando o texto indica que várias pessoas estão em torno de Paulo, melhor dizendo, a gente percebe que Paulo não fez e nem poderia fazer um trabalho expansivo, um trabalho de proclamação e vivência do Evangelho, sem contar com as outras pessoas, sem contar com um coletivo humano, sem contar com a participação de pessoas a partir, inclusive, da sua própria realidade. E o sinal dessa mútua cooperação é a fração do pão, é a cura das pessoas, é a ressurreição dos mortos, em sintonia com a perspectiva de Jesus. E o auge dessa intenção, desta perspectiva do Evangelho, é quando se tem o interesse de partir o pão, de ter a fração do pão e de lembrar a ressurreição. Que nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo nos dias atuais, a gente possa se animar e se fortalecer na perspectiva de que não podemos fazer nada sozinhos e nem temos a possibilidade de viver comunidade de fé, de esperança, mesmo com as limitações que nós estamos tendo e dependendo do ambiente virtual, sem que sejamos e estejamos unidas, em unidade entre todas as pessoas. Que Deus então nos ajude e nos abençoe, hoje e sempre. Amém. E se você desejar nos localizar, é muito fácil. Você nos encontra nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, como Paróquia Anglicana São Felipe, e também pelo WhatsApp 629 9232 2157.